Olá pessoal, hoje nós vamos resolver esse exercício aqui, o número 7.3 do Cognover e Cope, o livro de controle de processos. Então aqui o exercício é o seguinte, nós temos N tanques em série, ok? E eles estão armazenando volume V e estão associados de modo que o primeiro tanque é alimentado por água e um volume igual de líquido transborda desse para o segundo e assim sucessivamente. Então aqui a vazão nós podemos considerar que é constante. Cada tanque contém inicialmente um componente A dentro dele, ok? A uma concentração específica C0. E está equipado com agitador perfeito. No tempo zero, uma corrente de concentração nula do componente A passa a alimentar o primeiro tanque a uma vazão volumétrica Q. Ou seja, essa concentração ela passa de C0 para 0. Okay? Então é um degrau, só que é um degrau como nós poderíamos imaginar aqui negativo, né? Então reduzindo a concentração dentro do tanque. E o que ele quer? Obter a concentração resultante em cada tanque em função do tempo. Então, uma equação generalizada aí pensando para cada tanque. Então, a primeira etapa, vamos escrever, claro, os nossos balanços, né? Então, vamos fazer para o enésimo tanque. O que é o enésimo tanque? É o Q, vamos pensar aqui no último tanque, né? Aqui seria o Q, o N-1, né? Então, Q que multiplica a concentração N-1 menos Q concentração no tanque N. Ok? O que entra menos o que sai do enésimo tanque. Isso é igual a quê? Igual ao cúmulo. V, a variação da concentração no tanque N em relação ao tempo. Então, isso aí no transiente. No estado estacionário que muda, a única coisa que muda é que nós vamos zerar esse termo do acúmulo. Então, agora nós vamos subtrair essa equação aqui menos essa equação aqui. Então, agora o que nós vamos fazer é subtrair a equação 2 da equação 1, ou seja, essa menos essa aqui, e aplicar as variáveis desvio. Nós vamos chamar então de Cn-1 menos Cn-1 no estado estacionário, nós vamos chamar de C'N-1, e o Cn menos o Cn no estado estacionário, que é esse daqui, né? Esse menos esse, nós vamos chamar de C'N. Então, como é que vai ficar? Q, Cn-1, menos Q, C'N, igual a V de C'N dt. Fazendo aqui a aplicação da transformada de Laplace, então o que nós temos? Nós temos Q, Cn-1 de S, menos Q, C'N de S, V, S, Cn' de S. Por quê? Porque a transformada de Laplace dessa diferencial aqui é S, C'N de S, multiplicando pelo V, que era uma constante. Só reorganizando, então passando o Q aqui para baixo do V, nós vamos ter V sobre Q, e o S C'N de S. E se nós chamarmos V sobre Q de tal, que é a nossa constante de tempo, ou seja, por exemplo, metros cúbicos aqui por metro cúbico por segundo, nós teríamos então uma unidade de tempo. Então, vamos chamar V sobre Q de tal. Dessa forma, a nossa função que estava escrita dessa maneira ficou assim. C'N-1 de S menos C'N de S igual a tal S C'N de S. Tudo certo até aqui? Então, aqui nós já chegamos na nossa transformada de Laplace e transformamos aí o tal, o V sobre Q em tal. Só reescrevendo aquela última função. Se nós quisermos reorganizar para deixar a nossa saída em relação à nossa entrada, lembre que a nossa saída é no tanque Cn, então a entrada é o Cn-1 de S. Nós vamos ter 1 sobre tal S mais 1. Só fazendo o algebrismo aqui dessa funçãozinha. O que eu fiz? Eu passei o Cn para o lado de cá, deixei ele em evidência, e aí reescrevi a função. Então, essa aqui é a nossa função de transferência para o tanque N. Como nós temos aqui um sistema então em série sem interação, basta nós multiplicarmos isso aqui, essa função de transferência, pelas outras funções dos outros tanques. Então, de uma forma simplificada, seria o quê? 1 sobre tal 1S mais 1, vezes 1 sobre tal 2S mais 1, vezes 1 sobre tal 2, tal 3S mais 1, e aí por diante. Generalizando, nós podemos dizer que, então, essa Cn de S em relação ao C0 aqui na nossa entrada é 1 sobre tal S mais 1 elevado a N, porque são N dessas funções uma multiplicada pela outra, é a mesma coisa que elevar a N. Então, aqui só como exemplo, vamos resolver aplicar um degrau negativo com dois tanques em série, ok? Então, como é que ficaria? Nós não vamos resolver então para o N, vamos resolver para o segundo tanque, né? Tanque 1 e tanque 2, então ficaria assim, ó. Cn, C0 sobre S negativo é o nosso degrau, e tal S mais 1
elevado ao quadrado porque nós temos dois tanques, ok? Então, resolvendo aqui para dois tanques em série. Se nós dividirmos por tal ao quadrado em cima e embaixo, então nós vamos ter o seguinte, menos C0 sobre tal ao quadrado dividido por S, que multiplica S mais 1 sobre tal, isso tudo elevado ao quadrado. Por que nós dividimos por tal ao quadrado? Para deixar esse S aqui sozinho, ok? Como o tal está dentro desse parênteses elevado ao quadrado, então nós temos que dividir por tal ao quadrado, porque aí fica S mais 1 sobre tal, e tudo isso aí elevado ao quadrado. Agora expandindo aqui em frações parciais, lembrando que quando nós temos fatores repetidos no denominador, nós temos que até chegar a potência 1, então nós começamos A sobre S, mais o B sobre S mais 1 sobre tal ao quadrado, que é o primeiro termo, mais um D sobre S mais 1 sobre tal, elevado à primeira potência. Ok? Então, do 2 até o 1. Se tivéssemos três termos, começaria ao cubo, ao quadrado e aí a primeira potência. Multiplicando agora esse termo aqui por A, por B e por T, nós vamos simplificar cada um deles também aqui no denominador. Então, nós vamos ter o C' 0 sobre tal ao quadrado igual que A, que multiplica S mais 1 sobre tal ao quadrado, simplificou com S. O B vai ficar só vezes S, porque simplifica com esse termo aqui. E o D vai ficar ds, que multiplica S mais 1 sobre tal. Aplicando aqui a distributiva, né? Então A vezes S. Na verdade, aqui primeiro nós temos que fazer esse termo aqui, depois multiplicar pelo A, né? Então fica S mais 1 sobre tal, que multiplica S mais 1 sobre tal. E aí multiplicar por A. Então nós temos AS ao quadrado, 2AS sobre T, A sobre tal ao quadrado, mais BS, mais ds ao quadrado, mais ds sobre tal. Isso é o que vai dar a distributiva dessa equaçãozinha aqui de cima. Então, colocando agora em função das potências de S, então vamos colocar tudo que tem S ao quadrado em evidência, tudo que tem S em evidência e aquilo que está constante separado, ok? Então, S ao quadrado fica o A e o D, ok? O S fica o 2A sobre tal, mais o B, mais o D sobre tal, e o A sobre tal ao quadrado fica como constante. Isso aqui igual a menos C'0 sobre tal ao quadrado. Então, só reescrevendo aquela função novamente. E aí nós podemos montar da seguinte forma. Igualar tudo que tem S ao quadrado do lado de cá com o lado de cá. Então, aqui A mais D é igual a 0, porque nós não temos nada com S ao quadrado aqui. 2A sobre tal mais B mais D sobre tal também vai ser igual a 0, porque não tem nada multiplicado por S. E o que é constante também é igual ao que é constante. Então, A sobre tal ao quadrado igual a menos C0 sobre tal ao quadrado. Resolvendo, então, essa primeira aqui, A sobre tal ao quadrado igual a menos C0 sobre tal ao quadrado. Simplificando tal com tal, nós temos A igual a menos C0. Fazendo A mais D igual a 0, como nós já temos o valor de A, então nós podemos dizer que o D é igual a menos A. Ok? Então, se o D é menos A, D é igual a C0, porque o A é menos C0. Então, como é menos A, C0. E por último, essa daqui, vamos substituir aqui o A e o D para encontrarmos o B, certo? Então, o A nós colocamos aqui o C0, no lugar do D nós colocamos o C0 positivo, no caso, aqui no lugar do A era o negativo, e nós chegamos então a um B igual a C0 sobre tal. Se nós fôssemos escrever então a nossa função, ficaria o quê? C0 sobre S, negativo, que era aqui o A, né? Mais o C0 sobre S mais 1 sobre tal. Aqui ficaria o termo D, na verdade. E aqui o termo B, C0 sobre tal, sobre S mais 1 sobre tal ao quadrado. Fazendo a inversa, quando você procurar isso aí numa tabela de transformada de Laplace, você vai ver que C0 sobre S é a mesma coisa que C0 negativo, né? O C0 negativo sobre S. Mais o C0 que multiplica E na menos T sobre tal, é a transformada dessa aqui, ok? E essa daqui, a transformada será o quê? C0 sobre tal, T e na menos t sobre tal. Aqui nós tínhamos um 1 sobre 2 menos 1 fatorial, né, porque é o n menos 1 fatorial, que daí fica o próprio 1, então fica da mesma forma. Então, para generalizar, nós temos assim, Cn de S igual a menos C0 sobre S. Aqui o segundo termo, C0 sobre S mais 1 sobre tal. O terceiro termo, C0 sobre tal, S mais 1 sobre tal ao quadrado. O quarto termo seria o quê? O C0 sobre tal ao quadrado, S mais 1 sobre tal ao cubo, até nós chegamos a C0 sobre tal n menos 1, S mais 1 sobre n sobre tal elevado a n. Fazendo a inversa, então, dessa generalização, nós teríamos isso aqui, deixando o C0 em evidência, né? Menos 1, porque 1 sobre S é menos 1.
né? 1 sobre S é 1, na verdade, mas como eu deixei o C0 positivo aqui, mais E sobre menos T sobre tal, que é essa daqui, que é 1 sobre S mais 1 sobre tal, né? Mais TE na menos T sobre tal, aliás, né? E na menos T sobre tal, que é dessa parcela aqui, mais o T ao quadrado, 2 tal ao quadrado, E na menos T sobre tal, que é dessa aqui, até que nós chegaríamos aqui no nosso tanque N, como Tn-1 sobre tal N-1, 1 sobre N-1 fatorial, E na menos T sobre tal. Então essa aqui é a generalização dessa função de transferência de N tanques em série. Valeu pessoal, muito obrigado, espero que o vídeo tenha ajudado.